E meus amigos, quem corre por gosto não cansa. Hoje é domingo, mas eu vou adiantar trabalho. Como vêem no vídeo anterior, no 17º, eu colei estes reforços, que são os reforços das ilhargas. Colei estes de compra, porque eu não consegui, com a grossura que eu queria, não consegui fazer a curvatura como deve ser. Eu queria com 7mm, 7mm é muito complicado. Já falei com luthiers experientes, todos me disseram que 7mm também é exagerado. Eles fazem com 4mm, entre 4 e 5mm, e aí já conseguem dobrar. Podem fazer os golpes na mesma, como estes que são de compra. Este tem 4mm de espessura. Também houve quem me dissesse que estes que são rasgados não têm tanta resistência, e por isso é que na guitarra portuguesa se põe normalmente os inteiriços, portanto sem quebras, não é? Tem lógica. Há outro processo que eu vou fazer numa próxima guitarra, que é fazer 2 vezes o que está aqui, só que em vez de 4 com 3mm, porque eu pretendo uma superfície maior, uma superfície um pouco mais larga, mas principalmente no tampo, porque eu tenho uma decoração que eu quero fazer que vai um pouco mais avante. Ora, neste caso já está colado, não há nada a fazer, nem quero mexer. Isto, o fundo, na realidade não faz tanta pressão como no tampo, não é? E a questão da largura também tem a ver com a transmissão das vibrações do tampo, no caso do tampo, não do fundo, do tampo para as ilhargas. Eu poderia eventualmente colar em cima deste um outro bit de mais 3mm, mas no fundo não vou fazer. Vou deixar assim, e depois, certamente no fundo não faz tanta pressão, vai correr bem. Depois no tampo, eu depois vou mostrar a outra técnica que eu aprendi com luthiers, que me explicaram, falei com várias pessoas, eu sou um aprendiz, não é? Pronto, vou fazer outra técnica. Esta está feita, é assim que vai ficar. Como vêem, tem aqui um desenho em cima, fiz isto, está tudo desenhado. Tenho aqui a parte de cima, está cortada em dois por causa da questão da impressão, ou fazia uma impressão em A0, que é como eu tenho o desenho, ou na escala 1:1, ou faria em partes com escala A3, que qualquer tabacaria ou papelaria tem uma fotocopiadora, uma impressora a laser, e faz isto por um preço quase irrisório. 50 cêntimos custa cada A3, acho eu. Pronto. Este desenho está, por acaso, está a bater certo com aquilo que eu fiz. Desculpe. Há aqui uma diferença de 1mm, que é normal acontecer. Há aqui uma diferençazinha de 1mm, porque quando a gente faz o molde, também a própria serra, quando a gente corta, ela também tem uma espessura. Há aqui uma pequena diferença, mas não tem importância nenhuma. Ele está todo por igual. Pronto, e porquê que eu colei com fita adesiva este pedaço aqui? Exatamente para marcar a localização das travessas. Como vão de reparar, isto tem aqui umas travessas mais a escuro, outras, isto está tudo identificado, umas mais a escuro, outras mais a claro. As mais a claro são as que eu vou marcar, são as travessas do fundo, e as mais escuras são travessas do tampo, que eu vou utilizar depois estas folhas, fazer exatamente a mesma coisa do lado contrário da guitarra, portanto no tampo. Isto aqui vai-me dar, eu tenho um lapisinho, para quê? Para marcar aqui na lateral
pelo centro da travessa, que depois vou transpor para o outro lado. E aqui exatamente o mesmo. O centro da travessa é que é importante, porque a travessa depois, consoante a largura que a gente pretenda, a travessa depois vai ser ajustada. Agora vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar uns pedacinhos de fita adesiva para fixar isto provisoriamente. Isto bem ajustado, bem ajustadinho, e um pouquinho de fita adesiva. Não é preciso fazer pressão, porque isto depois é para tirar a fita adesiva, para não rasgar depois o papel. Aqui deste lado também, encostadinho, aqui um bocadinho fora do sítio onde eu vou marcar, que é para não me tapar. E mais dois pedacinhos aqui, vou cortar já os dois pedaços. Vamos reparar que isto está com uma diferença aqui, que eu fiz uma alteração no desenho. Este aqui, neste caso, a curvatura era maior. Eu vou fazer aqui um pequeno golpe só para poder encostar isto e vocês verem este desenho. A localização das travessas está correto. A única coisa que não está correto e que eu vou emendar é a localização, portanto, a curvatura aqui da, eu queria, neste estava mais largo em baixo, como vê, isto tem aqui um tracejado, eu ia fazer este mais estreito, mas decidi fazer mais grosso, portanto este desenho já está alterado. Mas eu vou aproveitar porque só me interessa aqui a localização das travessas. Portanto, tenho aqui a travessa, tenho que fazer aqui um golpe também, porque a gente vai alterando as coisas consoante a conveniência, né? É óbvio. É aqui a localização do centro da travessa do fundo. Aqui, bem, aqui uma castada sem querer. Pronto, já tenho marcado as travessas do fundo. Isto, como vem aqui, se eu apertar, o desenho em baixo era diferente do de cima. Vou tirar porque já não preciso disto. Vou guardar, porque vai ser preciso depois para cima. O desenho que eu estou a fazer já tem estas alterações, que eu fiz este, que era o inicial, que já estava impresso. Mas estou a fazer as retificações todas em função da evolução da guitarra. Depois, o desenho final há de ter as medidas todas certinhas, não há de ficar diferente daquilo que eu tenho aqui. Como já tenho aqui as marcações, ora, é aqui neste local, eu passo isto para cima. Ora, a outra travessa aqui e a outra há de ser aqui perto, que eu marquei. Deixa eu ver se eu consigo. Olha,
Acho que não marquei. Acho que não marquei a de cima. Vou repor isto aqui, porque não marquei a de cima. Ora. Deixa eu pôr isto novamente, onde estava, que esta esqueci de marcar. Pelo menos de um lado. E deste lado que me esqueci. Não vale a pena estar a... Ora. Pronto. Já está. Já está não. Falta do outro lado também, pensava que era só de um lado que eu me tinha esquecido. Falta desse lado. Eu não queria. Estou a fazer em tempo real. Mas a localização é aqui. É para os vídeos não serem muito longos e chatos. Pronto, já posso tirar. Portanto, no fundo vai levar 3 travessas. Vai ser aqui. E vai ser aqui. Pronto, ok. Agora, relativamente à curvatura e às travessas. Eu tenho por hábito fazer a impressão do raio. O raio da travessa do meio. Eu vou fazer igual tanto no fundo como no tampo. A travessa maior, a do meio, eu vou pôr um raio de 1050. Será mais ou menos aqui. E como é que eu faço as travessas? Há pessoas que fazem de outra maneira. Eu, como tenho a capacidade de poder pôr isto tudo no desenho, eu imprimo em papel, como está aqui, imprimo em papel e depois colo o papel na madeira. Esta ainda por cima isto é madeira de casquinha, que a densidade é muito idêntica à densidade do abeto. Isto são madeiras que se compra já com... Esta tem 7 por 27. E então, isto tem aqui as certificações, que é madeira. E a casquinha tem uma densidade muito parecida com o abeto. E então, para não estar a comprar mais madeiras, porque teria que comprar madeira só para fazer travessas e tudo mais, eu estou a utilizar a casquinha, que serve, é um pinheiro também, o abeto é um pinheiro, é um tipo de pinheiro. E a casquinha é português, eu utilizo o material português. Pronto, esta travessa vai ficar aqui, com 1050, porque assim, cada luthier depois tem a sua, desculpem, tem a sua forma de construir, o seu formato, Eu falei com 3 luthiers diferentes, conceituados, pessoas que têm grande experiência nisto, e por exemplo, a travessa do meio, houve 3 medidas que me deram como referência, que eles normalmente fazem. Um deu-me de 1750, a travessa principal, a mais pronunciada. Um outro deu-me de 2050 e outro de 1050. Ora, 1050 é muito mais pronunciado. E é mais pronunciado porque, obviamente, faz uma barriga maior, faz uma abóbada maior. Eu optei por esta mais pronunciada porque, já que eu tive forçosamente de pôr uma caixa mais estreita, porque a madeira que eu
que me ofereceram era mais estreita do que o projeto inicial, eu, dando-lhe uma abóbada maior, não só dou-lhe uma resistência à pressão, que é exercida sobre as cordas, de uma maior resistência, como a sonoridade fica mais, sabem, as igrejas têm aquelas abóbadas exatamente para isso, para criar uma vibração sonora mais intensa e com algum, como se diz, um reverb ou um eco. Claro que ela vai reduzindo consoante chega a este lado. E neste caso eu vou pôr uma de 2000 aqui nesta zona. Elas, claro, estão grandes ainda. Portanto, ela, aqui a parte mais alta, ela vai descer até aqui. E aqui, no fundo, a mesma coisa. Isto vai, eu pus aqui com 3000, mas eu acho que ainda vou baixar um pouco mais, portanto vou fazer com 4000. Não sei se está certinho. Agora é só para o inglês ver. Pronto, será aproximadamente aqui. Já tem ali a marcação, mas pronto. Ora, obviamente, tendo estas marcações, eu vou ter que fazer uma ginga joga aqui, para depois meter o tampo. Ela já tem um formato mais ou menos, não está aperfeiçoado. Depois isto da parte de dentro vou abaular, pôr isto mais bonitinho. Vou pôr aqui a medida certinha em todos os finais, para eu depois criar um rasgo, que é cortado aqui. Neste caso será na diagonal, onde isto irá encaixar lá dentro. Agora, a 2 metros, depois disto estar prontinho, a 2 metros, ou colo aqui, quando tiver os rastros feitos, ou colo aqui, e depois venho com o tampo em cima, e ele é forçado a depois encostar aqui com umas peças que eu já fiz. Por isso é que eu não quis tirar da forma. Estas peças irão prender o tampo. Depois ele vai forçar, eu vou pôr peças tudo à volta, aqui fora, de um lado e do outro. Eu fiz muitas para isso ficar tudo bem encostadinho. Só que vão reparar que o tampo é arredondado. Ora, se ele é arredondado, isto aqui não pode estar direito. Isto tem que estar biselado em função da curvatura. Toda esta lateral tem que ser posta inclinada. Não pode ficar na horizontal, tem que ficar com o mesmo ângulo que vem da curvatura. Isso é um método que eu vi um outro luthier espanhol, meu amigo, que me inspira em muitas coisas. Ele tem um método para isso. Inclusivamente, a própria travessa aqui não vai ficar assim direita, ela vai ficar também abolada no sítio. E ele tem um método muito giro, que eu depois num próximo vídeo vos vou mostrar. Há aqui um pormenor que eu me esqueci, mas posso emendar. Aqui, para eu não comer mais, já que isto já está estreito, e para isto poder fazer a inclinação que eu pretendo, eu deveria ter deixado isto mais alto. E só agora, nesta fase, é que eu lhe dava a inclinação. Que é para quê? Para a superfície de colagem não ficar só aqui. Convém-me que isto fique assim. Se eu vier com esta curvatura, depois fica-me aqui uma área sem cola. E então, qual é a solução para eu resolver este problema? Vou colar um pedaço aqui
um pedaço de madeira estreitinho, com 2 milímetros, vou colar também em madeira de, pode ser qualquer uma, mas pode ser até com aquela que sobrou, esta que sobrou das ilhargas. Para lhe criar uma altura vou arranjar colar isto bem coladinho, porque eu devia ter deixado isto, não pôr à face logo, devia ter deixado mais alto. Para quê? Para eu depois, esta parte aqui fica mais alta e vai desbastando até chegar a esta zona aqui. Desculpem, isto são os tais erros que a gente vai fazendo até aprender. Quando aprender, já sei que na próxima guitarra deixo o tacão em bruto ainda um pouco alto e inclusive estas travessas, em vez de as pôr à face e quando for dar-lhe inclinação, essas travessas, estes reforços, eu posso os deixar mais alto do que a face da madeira. Uns 2 milímetros é suficiente. Para quê? Para não estar a comer na ilharga e se comer como no reforço. Porque isto depois é com é feito com uma régua, como eu tenho aqui. Tem uma lixa, esta tem uma lixa de 80, mas pode ser 60 ou 40 mesmo. Eu vou tirar só estas só para exemplificar. O que é que acontece? Imagina que isto já está fixo, depois eu venho aqui e vou comer, a partir aqui do meio, e vou comer estas abas aqui, para isto ficar com a inclinação que a madeira vai ter. Isto é um processo engraçado, eu nunca fiz, não é, obviamente, mas tem a sua lógica, porque senão por baixo fica um V, fica só colado aqui numa superfíciezinha pequena e o resto não adere porque não tem a inclinação da madeira. Portanto, estes pequenos pormenores são muito importantes, são coisas que a gente tem que ir aprendendo ao longo ao longo dos anos e ao fim da 50ª guitarra estamos quase perfeitos, quase. Depende do grau de exigência, mas realmente eu fiz aqui uns pequenos erros que vou emendar. Um deles foi não conseguir pôr as travessas, agora já sei, ou faço 2 de 3 milímetros, colo uma, depois estar seco, colo outra em cima para fazer a altura, ou faço uma com 4 milímetros e meio, por exemplo, que é o que todos os luthiers fazem e nem fazem golpes, e já conseguem dobrar. Agora com 7 milímetros, como eu queria fazer com 7 milímetros, não dá, é para esquecer. Portanto, a gente faz os erros e depois, porque quero fazer tudo sem estar a aprontar e a chatear os luthiers amigos conhecidos, não é? pela internet. Mas felizmente tenho tido aí alguns amigos que me têm dado umas dicas, o António Monteiro, o Duarte Rama, o José Marques, uma série deles que me têm, o Rebocho. São pessoas que já têm construído vários instrumentos e têm experiência e vão-me dando umas dicas que eu agradeço imenso publicamente, porque sem eles realmente eu não conseguia fazer estes vídeos. Estes vídeos não é para um tutorial como fazer uma guitarra, é um tutorial como aprender a arte do luthier sem mestre. Os mestres estão online, vão dando umas dicas, mas o mestre principal é a experiência, é os erros que a gente emenda. Meus amigos, tenham um bom domingo. Eu vou começar a preparar as travessas para cima e para baixo, depois gravo um outro vídeo. Este é o 18º vídeo de passo
dos vídeos de construção de uma guitarra portuguesa. Subscrevam, façam um like, ou façam um like para baixo, um anti-like, e sejam felizes. E eu vou cá andando na minha guerra a ver se consigo fazer isto soar. Há um grande abraço. Comentários, bons ou maus, não, eu aceito tudo, todas as críticas, desde que sejam para me ajudar e emendar os erros que eu estou a fazer. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado, um abraço.